Muito bem, Ciência Política no ar. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, apresentou ao presidente Lula um pacote jurídico como resposta aos atos golpistas do último dia 8 de janeiro em Brasília. São 2 projetos de lei, uma medida provisória e uma proposta de emenda à Constituição. De que tratam esses projetos? Vamos conferir agora em cartela para você entender. São mudanças que estão por vir e que mexem com a sua vida. Primeira proposta, a criação da Guarda Nacional para a proteção da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes em Brasília, além da regulamentação das redes sociais. Mas atenção, no que diz respeito a conteúdos antidemocráticos. E ainda, o aumento de penas para crimes de atentar contra a vida do presidente da República, do presidente da Câmara e do presidente do STF, e ainda um aumento da pena para quem financia e organiza atos de terrorismo ou contra o Estado Democrático de Direito. Esses são, portanto, os 4 pontos propostos pelo Ministério da Justiça ao presidente Lula. Foram entregues hoje ao presidente, que deve apreciá-los antes de enviar ao Congresso. Bom, primeiro tópico, Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai fazer a segurança do DF, seria criada através de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E segundo Flávio Dino, não se trata de federalizar integralmente, de forma permanente, a segurança do DF. Ele explica, confira. E nós achamos esses projetos suficientes, portanto não há previsão de novos projetos. Como o senhor é do Correio Brasiliense, faço questão de mencionar que não há nenhuma ideia nesse momento de federalização da segurança pública no Distrito Federal, porque consideramos que basta a criação desta instituição nacional, no caso Guarda Nacional, e a simetria que nós buscamos é muito similar ao que acontece em Washington. Washington DC, que vocês têm a convivência de uma polícia que é do município, chamemos assim, lá, e que há também a atuação de forças federais por ser a capital dos Estados Unidos. Aqui, do mesmo modo, essa força nacional, essa Guarda Nacional, ficaria adstrita, segundo a nossa proposta, à atuação em algumas áreas do Distrito Federal, e o restante da segurança pública continuaria sob comando do governo do Distrito Federal. Está aí, bem explicado pelo ministro. Outro ponto diz respeito às redes sociais. Se fala em regulamentação das redes. No entanto, segundo a proposta, não é a regulação das mídias digitais. No entanto, trata-se de um projeto voltado para as empresas de tecnologia, voltado contra crimes que são praticados nas redes sociais contra o Estado Democrático de Direito. Flávio Dino explica mais uma vez, confira. É uma norma que cria obrigações para as plataformas no que se refere a crimes contra o Estado Democrático de Direito e terrorismo. Faço questão de mencionar isto. Não é uma regulação da internet, não é algo que se confunda com a temática das fake news de um modo geral, não é nada disso. Nós estamos cuidando apenas de um ponto, um item. É possível alguém colocar um quiosque no Parque Shopping em Brasília e dizer, aqui ensino a fabricar bombas? Claro que não, e o shopping seria responsabilizado. Esta empresa não poderia ceder um espaço seu para esse tipo de divulgação da preparação de um crime. Do mesmo modo, consideramos que as plataformas também têm as suas próprias responsabilidades na prevenção e também, claro, no cumprimento de medidas de retirada de conteúdos, podendo haver, inclusive, sanções, sobretudo multa, que nós estabelecemos nessa proposta. Tá, então, os outros pontos são endurecimento de penas, como nós já citamos, para quem atentar contra a vida do presidente da República, presidentes dos poderes. E essas medidas vão ser enviadas pelo governo ao Congresso Nacional em fevereiro.
São 4 pontos, seu Zé, bem específicos, e o ministro foi bem didático ao explicar a abrangência deles. Isso, uma reação do Ministério da Justiça para garantir a segurança das instituições, a segurança da democracia. É um pacote antigolpismo, mas também um pacote a favor da democracia, para que não se repita o que a gente viu no último dia 8. Verdade. Eu acho que é um pacote simples, claro, e acho que necessário para o momento em que nós vivemos, para as práticas que nós temos testemunhado, para o uso criminoso de redes sociais para a colocação de atos terroristas e com o exemplo de fracasso da Polícia Militar do Distrito Federal durante os atos do dia 8, vejo que é necessário realmente se criar uma guarda independente, fortalecida, com foco específico na segurança do Planalto, na segurança dos 3 poderes. Olha, o senhor Zé falou bem, né, sob o ponto de vista de serem propostas objetivas, é real. Agora, o fato, por exemplo, de uma ser PEC e aí precisar de um quórum qualificado, já vai enfrentar uma dificuldade no Congresso, porque a narrativa da direita e da extrema-direita, e acredito que muito mais da extrema-direita, que hoje também é forte, são numerosos, tanto na Câmara como no Senado, é de que, nesse momento, o governo estaria tentando aí uma censura, algo assim, vai ser nesse sentido. Então, a negociação em relação ao que é PEC, né, que é essa parte da Guarda Nacional, eu acredito que vai ser um tanto quanto dura. Mas eu já acho que um pouco a opinião pública já caminha, em sua grande parte, a favor, né, depois de tudo que a gente viu, o que aconteceu lá em Brasília. E o interessante do ministro foi ele também falar que, assim, supondo tanto o fortalecimento da democracia, que Flávio Dino disse a seguinte frase: vai que em algum momento temos no Distrito Federal um governador extremista, não é? Porque pelo voto a pessoa pode ser realmente... Isso é a democracia. E aí, como é que fica a defesa daquele sistema? Então, acho que nessa fala a gente vê um pouco que não é isso. Não se trata de estabelecer uma censura ou uma temática aí de esquerdista, de caça às bruxas. Não, tão pensando realmente nisso que você reforçou, Ananias, de fortalecimento da democracia, de proteção, que Flávio Dino soltou essa, né? Vai que em algum momento um governador extremista é eleito no Distrito Federal. E fica sob o comando da Polícia Militar. Da polícia e deixa que, né? E pode acontecer. França Teixeira. Ananias, não dá para viver constantemente numa instabilidade no que diz respeito a essa segurança no Distrito Federal. Então, com uma Guarda Nacional, essa segurança dá uma estabilidade para a gestão federal, de que vai ter o controle sobre essa atuação dos agentes ali na sede dos 3 poderes, no Palácio do Planalto especialmente. E lembrando que todo ano o governo federal repassa um valor vultoso para que o governo do DF faça a segurança da sede dos 3 poderes, dos seus agentes parlamentares, do presidente da República. Só em 2023 vão ser 10 bilhões repassados para a segurança do Distrito Federal. E o que aconteceu? Aconteceu uma falha grotesca logo no início do mandato do presidente Lula, algo que poderia inclusive ter colocado em risco a sua vida, caso ele estivesse na capital federal, caso ele estivesse em Brasília. Então, essas medidas são necessárias, tendo em vista esse momento complicado que nós vivemos na política nacional e também salvaguardando para, no futuro, caso tenha algum movimento similar, essa proteção ser de fato garantida. Olha, depois do que a gente viu naquelas imagens ontem da Polícia Militar do Distrito Federal facilitando o acesso dos golpistas ao Supremo Tribunal Federal, essa necessidade ganha ainda mais força, fica ainda mais clara. Você vê aí as imagens
que nós divulgamos ontem aqui no Ciência Política, imagens até então inéditas. O Supremo Tribunal Federal a divulgou na noite de ontem, onde houve uma facilitação clara da polícia para que os golpistas chegassem ao Supremo Tribunal Federal. Franci, então, essa polícia especializada e ligada ao governo federal para tomar de conta dessa área, ganha ainda mais força, fica muito mais clara a sua necessidade. E o ministro Flávio Dino, que